Fala, seus mal diagramados, é um cenário que tem se repetido nos últimos anos. Ambientes como churrasco de amigos, almoço de família ou conversa de bar têm sido invadidos pelos papos chatos sobre investimento. Já tive momentos em que fiquei no fogo cruzado entre um sargento do exército, um dono de ferro velho e um professor de educação física debatendo estilo de investimentos. Uns se dizendo agressivos, outros conservadores. Logo após o momento cachorro do mato de Wall Street, vi um indo embora com seu Fiat Uno 2020 e os outros dois dividindo um Uber. Sem Maseratis, apenas um Fiat Uno e um Onix no Uber. Eu sempre estranhei muito essa atual popularização dos investimentos. Cresci sem entender a parte de economia dos jornais e seus números sobre a bolsa de valores, mas agora conheço o desempregado semi-analfabeto que, além de querer empreender no Paraguai, investiu toda a sua rescisão em bitcoins. Mas as notícias sobre o mercado financeiro no Brasil nunca foram apenas gráficos com índices do Ibovespa. O sistema financeiro brasileiro, desde os anos 70, sempre funcionou como uma espécie de laboratório involuntário para experiências que vão da esperteza individual ao colapso institucional. Nos anos do chamado milagre econômico, quando o país crescia a taxas mirabolantes, mas sob vigilância mínima, surgiu o caso Rallis, talvez o primeiro grande escândalo do Brasil moderno. Uma corretora que manipulava ações por meio de operações cruzadas, inflando preços e atraindo investidores para uma bolha que estouraria de modo exemplar. O episódio expôs a fragilidade da nascente Comissão de Valores Mobiliários e inaugurou o que se tornaria uma tradição nacional: a economia sempre 2 passos atrás da picaretagem financeira criativa do brasileiro. Essas práticas chegaram até a década de 80, com um desfile de irregularidades que variavam da quebra de inúmeras financeiras, sufocadas pela hiperinflação e sustentadas pela maquiagem compulsiva de balanços, até fraudes como a Capem, que dilapidou economias de militares e suas famílias. A Capem aplicou recursos de milhares de pessoas em negócios de risco e operações financeiras mal documentadas. Parte das operações envolvia superfaturamento, imóveis fictícios e aplicações financeiras. O nome do então ministro Delfim Neto foi mencionado em denúncias da época, embora nunca condenado. O rombo deixou milhares de militares e seus familiares sem recursos previdenciários. Em paralelo, os grandes bancos privados começaram a experimentar seu próprio colapso. Banco Nacional e Banco Econômico construíram seus rombos ainda nos anos 80, apenas revelados ao público quando as auditorias dos anos 90 arrancaram os tapetes onde se escondiam décadas de contabilidade criativa. Os esquemas descobertos incluíam operações de crédito sem lastro, maquiagem de balanço, subavaliação de prejuízos e contas fantasmas para esconder os prejuízos. A década de 80, marcada pela hiperinflação e sucessivos planos econômicos, gerou um ambiente fértil para um mercado paralelo de câmbio, pirâmides improvisadas e o overnight selvagem. Um ambiente econômico em que reguladores estatais queriam enxergar pouco e delinquentes financeiros enxergavam muito além da moral e das normas do governo. Nos anos 90, apesar de maior regulação e uma inflação controlada, a putaria não acabou. Tivemos o Banco do Estado do Paraná, que se tornou o protagonista de um gigantesco esquema de remessas ilegais de divisas para o exterior por meio das chamadas contas CC5 do Banco Central. Investigações mostraram que, de 1992 a 1998, foram transmitidos ilegalmente para o exterior cerca de 124 bilhões via contas CC5. Participaram doleiros poderosos como Alberto Youssef, políticos e empresários, configurando lavagem em larga escala, evasão de divisas e uso de laranjas. O escândalo levou à CPI do Banestado no ano de 2003 e à criação de varas
especializadas para crimes financeiros, sendo considerado um laboratório para investigações posteriores, como a Lava Jato. Tivemos também o banqueiro ítalo-brasileiro Salvatore Cacciola, controlador do Banco Marca, que se envolveu em graves crimes contra o sistema financeiro. Nos anos 90, seu banco sofreu intervenção após detecção de operações que escapavam à regulação. Cacciola foi condenado por crimes como fraude financeira e falsificação de balanço, resultando em grandes prejuízos ao sistema. Esse episódio expôs fragilidades regulatórias e a importância do controle sobre bancos médios e sociedades financeiras. Ainda em meados dos anos 90, durante o governo de FHC, surgiu o escândalo do grampo do BNDES. Foi revelado que telefones da cúpula do BNDES haviam sido grampeados ilegalmente numa trama envolvendo agentes da ABIN e possíveis favorecimentos no consórcio para a privatização da Telebrás. A investigação apontou para conluio entre dirigentes do banco e empresários, levantando suspeitas de manipulação institucional para interesses privados. Já no final dos anos 2000, o Banco Pan-Americano, sob controle de Silvio Santos, estourou um rombo bilionário devido a fraudes contábeis. As fraudes estavam relacionadas à manutenção de carteiras de crédito que teriam sido vendidas para outros bancos, mas continuavam contabilizadas como ativos no balanço do Pan-Americano. O rombo identificado chegou a 4 bilhões, o que obrigou um aporte do Fundo Garantidor de Crédito para evitar a falência do banco. Após dar esses exemplos, muitos irão dizer: "Ah, mas brasileiro é assim mesmo". Não, o golpismo financeiro é uma doença global. Pegue o caso de Bernie Madoff, nos Estados Unidos, que é considerado o maior esquema Ponzi da história moderna. Por décadas prometeu retornos consistentes a investidores, mas pagava os saques com o dinheiro de novos aportes e não havia investimentos reais por trás das carteiras que apresentava. O esquema ruiu em dezembro de 2008, na esteira da crise financeira mundial. Madoff confessou o golpe, foi indiciado por múltiplos crimes e recebeu pena exemplar de 150 anos. Além do volume financeiro, estimativas costumam citar dezenas de bilhões de dólares em capital relatado e perdas diretas de dezenas de bilhões. O caso expôs falhas regulatórias e o papel da confiança pessoal e reputacional para encobrir fraudes sofisticadas. Às vezes, um acordo feito no fio do bigode é só o encontro canônico de um esperto e de um otário. Mas, voltando ao Brasil, eu só quero mostrar que o caso do Banco Master não é uma exceção, uma aberração, e sim mais um capítulo dos golpes do mercado financeiro nacional. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público apontam que instituições do sistema financeiro emitiram títulos e contratos de crédito simulados com forte indício de operações fraudulentas que teriam movimentado bilhões de reais. A crise se agravou com a prisão do dono do Master, o pleiba crente Daniel Vorcaro, e com decisões do Banco Central que incluíram a liquidação extrajudicial do banco, além de investigação sobre operações com o Banco Regional de Brasília, o BRB. As investigações sobre o Master continuam, com fases policiais e procedimentos administrativos em curso. Demore, no ICL, fez um vídeo extremamente didático sobre a falcatrua, recomendo que vocês todos vejam. Mas capitalismo só existe sem política e o Estado na imaginação pueril de liberais adolescentes e anarcocapitalistas virgões como o Paulo Cogos. Como disse Pablo Marçal ao se referir ao MBL, uns meninões que nunca ajudaram um filho com bronquite a dormir. Eu vejo o MBL como uma galerinha de adolescência e uma galerinha que... Aquela galera que não tem uma dor de cabeça na vida, nunca ajudou um filho com bronquite a dormir. E aí surge dois dos principais políticos do Distrito Federal no esquema. O governador Ibanez Rocha, um rico advogado da cidade que se tornou protagonista político na onda antissistema da eleição de 2018, e sua vice, Celina Leão. A carreira de Ibanez não é isenta de controvérsias. Reportagens mostraram que, enquanto era governador, ele continuava advogando em casos delicados, inclusive para um grupo acusado de grilagem de terras. Ibanez, um flamenguista fanático, conseguiu inclusive fazer com que o Flamengo fosse patrocinado pelo BRB. Em plena pandemia, ele conseguiu doar para o município de Corrente, no Piauí, máscaras e luvas do Distrito Federal. De acordo
acordo com a decisão da desembargadora Ana Cantarino, a entrega dos EPIs ocorreu antes mesmo de ser encaminhado para o setor competente que realizaria a formalização da doação. Além disso, ele destinou 7 milhões de reais para o mesmo município no Piauí, que fica a 800 quilômetros de Brasília. Detalhe interessante, ele tem fazendas nessa região. Já a Celina Leão foi deputada distrital e federal filiada ao Progressistas. Foi presidente da Câmara Legislativa do DF, ocupou cargos no Executivo Distrital e, desde 2023, é a vice do Ibanez. Típica arrivista política, já foi serviçal do clã Roriz do MDB, aliada do governador Rodrigo Hollenberg do PSB e agora vice de Ibanez. Se agir como agiu antes, Ibanez que se cuide, pois a facada pelas costas virá mais cedo ou mais cedo ainda. Pelo visto, Ibanez Rocha e Celina Leão pressionaram ou apoiaram iniciativas ligadas à aquisição do Banco Master por meio do BRB. Parlamentares de oposição e movimentos sociais pediram apurações e a instalação de CPI, alegando que houve pressão política pela compra. Em suma, a conexão decorre de atos e articulações políticas que favoreceram operações financeiras e negociações nas quais o Master e o BRB aparecem como pontos centrais das apurações. Ibanez aparece nas investigações como alguém que teria articulado ou permitido a aproximação entre o Master e o BRB, desencadeando suspeitas de favorecimento político e operacional. Já Celina estaria politicamente posicionada para influenciar ou legitimar nos bastidores esse tipo de negociação, segundo analistas e opositores. Esse cruzamento entre poder formal e estrutura financeira não é novidade. Historicamente, parte dos golpes mais sofisticados depende exatamente dessa simbiose entre banqueiros e políticos. Tanto que o uso desvirtuado dos bancos estaduais por parte dos governadores não é novo. Nos anos 70 e 80, diversos governadores recorreram sistematicamente aos bancos estaduais para cobrir a folha de pagamento e despesas básicas por meio de empréstimos irregulares. Sem limites de endividamento, submetidos à hiperinflação e controlados politicamente pelos próprios governos, bancos como Banerj, Banestado, Benge, Besc e Bandep foram usados como extensão do caixa estadual, concedendo créditos sem garantias e rolando dívidas mês após mês. Essa prática mascarou déficits crônicos, criou rombos bilionários e levou essas instituições à falência técnica ainda antes dos anos 90 terminarem, quando a deterioração se tornou impossível de ocultar. A crise gerada por décadas de uso político e má gestão culminou no PROES, o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, criado em 1996 pelo governo federal para desmontar esse sistema financeiramente insustentável. O PROES ofereceu ajuda financeira aos estados desde que privatizassem, liquidassem ou reestruturassem seus bancos e assumiu parte das dívidas geradas pelos empréstimos feitos para pagar folha e cobrir déficits. O resultado foi o desaparecimento quase completo dos bancos estaduais, marcando o fim de uma era em que essas instituições funcionavam como caixas paralelos dos governos, inaugurando regras mais rígidas de relacionamento entre finanças públicas e o sistema bancário. Porém, ampliando ainda mais nosso ponto de vista, insisto, o golpismo não é um fenômeno aberrante no capitalismo. Muito pelo contrário, golpes e fraudes financeiras são uma sombra recorrente do capitalismo. Desde esquemas de tulipomania no século XVII até bolhas de título e fraudes contábeis modernas, o padrão é parecido. Promessa de ganhos fáceis, opacidade, confiança em intermediários reputados e a engenharia de instrumentos técnicos que parecem legítimos. Exemplos emblemáticos: o crash das tulipas na Holanda no século XVII, as bolhas de ações do século XIX, esquemas de manipulação contábil, como no caso da Enron no início dos anos 2000, e tem um filme muito bom sobre isso. Nos últimos séculos, os golpes ganharam escala por duas razões principais.
principais. Primeiro, a complexidade crescente de produtos financeiros, tais como derivativos e títulos estruturados, que dificulta a fiscalização e compreensão do público. A integração global do capital, que permite às fraudes atravessar fronteiras rapidamente e diluir a responsabilidade. Além disso, a confiança pessoal e reputacional, figuras vendidas como ícones financeiros e bancos considerados too big to fail, funcionam como blindagem social que fraudadores exploram. E desde a década de 80, o modelo econômico global mudou muito. O consumo passou a ser financiado por crescimento das dívidas, lucros financeiros e aumento do endividamento, em vez do crescimento de produtividade. A ilusão de que o capital sempre pode se reproduzir sem vínculos diretos com a economia real é terreno fértil para bolhas, esquemas de alavancagem e fraudes estruturadas. Além disso, a desregulação financeira típica da era neoliberal criou lacunas na supervisão. Em muitos países, os governos relaxam as regras sobre bancos, corretoras e instrumentos financeiros complexos, permitindo que agentes menos escrupulosos explorassem brechas regulatórias. Ao mesmo tempo, os mecanismos de governança corporativa nem sempre acompanharam esse salto. Algumas empresas e instituições financeiras operam com uma governança tão fraca que fraudes sistemáticas viram tragédias previsíveis. Golpes, pirâmides, esquemas Ponzi e fraudes financeiras não são falhas marginais do capitalismo. Eles são, em muitos casos, subprodutos inevitáveis de um sistema no qual o capital se valoriza mais rápido do que a produção e no qual a supervisão institucional é incapaz de acompanhar a sofisticação dos picaretas. Quando combinados com poder político, acesso privilegiado à regulação e redes de influência, como parecem sugerir os laços entre figuras como Ibanez e Celina e instituições como o Master, os riscos se multiplicam. No Brasil de 2025, uma série de fatores nacionais amplificam e aprofundam esse ambiente propício ao golpismo financeiro. A inclusão financeira e a epidemia de fintechs faz com que a gente chegue ao ponto em que até morador de rua tem chave Pix, acesso a contas, apps de investimento e crédito. Tal expansão possibilitou um ambiente fragilizado diante de fraudes. Uma expansão que veio junto com nossa baixa educação financeira. Muitas pessoas entraram no mercado sem conhecimento técnico suficiente para avaliar riscos de produtos complexos ou promessas de retorno elevado, o que é agravado ainda mais pelo marketing digital e redes sociais com influenciadores, anúncios e promessas de retorno rápido que atraem massivamente investidores inexperientes. E tudo isso cria uma cultura do ganho rápido. A combinação de desejo por ascensão patrimonial rápida e exemplos midiáticos de sucesso financeiro, às vezes inflados ou mentirosos, que gera terreno fértil para os esquemas. O roteiro se repete. Seja um Reuter ou um Vorkaro, promessas brilhantes, acordos nos bastidores, diplomas de credibilidade, e quando a conta chega, a sociedade descobre que comprou ingresso para um espetáculo de ilusionismo financeiro cujo mágico fugiu com a cartola, o coelho e o dinheiro do digníssimo público. É a ideia de como se constrói na mente do cliente. Eu sempre fiz isso. E eles não têm nem um pouco de dor na consciência. Tá falando literalmente que é uma pura mentira nesse caso aqui. Cada parte da mentira, ela é ardilosamente colocada ali. Vendi 5 milhões desse produto. O nome era Oráculo, porque eu falava que o cara previa o mercado, o futuro. Não que a plateia vai abandonar o teatro, afinal, quem em sã consciência troca a adrenalina do ganho fácil movido à base de viagem para Dubai, com novinhas verificadas pelo tédio seguro de economizar em tesouro, Selic ou apenas não gastar sem conto em iFood. Como diz a musiquinha, só quem arrisca merece viver o extraordinário. No fim das contas, tudo isso, dos churrascos infestados de cachorros do mato de Wall Street aos banqueiros messiânicos tipo o Vorkaro, só confirma a tese do David Graeber, de que a economia moderna não passa de uma mitologia burocrática cheia de rituais, promessas vazias e dívidas que ninguém entende, mas todos temem. Inclusive, recomendo fortemente a leitura do livro Dívida, do David Graeber. O mundo dos investimentos é um teatro de máscaras, no qual o viver o extraordinário é a capacidade de transformar
papel podre em ativos, rombo em reperfilamento e golpe em veículo estruturado. E no meio disso tudo, o brasileiro médio acha que está investindo como um tubarão branco, mas não passa de um lambari de 50 gramas prestes a ser pescado e descartado. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica. Caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube, estamos presentes em todas as redes sociais e também temos nossas camisetas disponíveis no site da El Cabriton. E para todos aqueles que entram em qualquer golpe financeiro sem nem pesquisar o mínimo para evitar ser mais uma vítima, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.